Amados irmãos de Jesus, que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Estamos agora para dar continuidade ao estudo da Bíblia, não é? Nós já sabemos que a Bíblia é o livro que narra a história dos israelitas. Nós já vimos alguma coisa na aula anterior, mas hoje nós vamos dar prosseguimento. Já sabemos que aqui dentro, olha a minha Bíblia como é. Olha, tem até um zíper, fecha bonitinha, né? Conserva. Outras Bíblias são tão grandes, formosas, cheias de fotografias, desenhos, gravuras. Bem, quando nós folheamos a Bíblia, percebemos que são vários livros. Uns são bem longos, outros bem breves. Livros da Bíblia. É interessante, mas nós pensamos como era antigamente o livro da Bíblia mesmo, como é que eles eram? Eram longos, não é? Olha lá, enrola de um lado, desenrola de outro para poder ler, né? Nesses livros da Bíblia, nós encontramos história, poesia, filosofia, hinos, cartas, sermões e também revelações espirituais. E nós vamos então tentar saber um pouquinho mais sobre esses livros. Lembram que nós dissemos que com estas informações nós estamos preparando vocês para jogar o jogo da Bíblia? Primeiro precisamos conhecer certas informações para depois entender o estudo da Bíblia, não é? Nós podemos dividir a Bíblia em duas grandes partes, o Antigo e o Novo Testamento. Verificamos os livros da Bíblia para os hebreus. Estes livros da Bíblia, nós já lembramos que os israelitas não reconheceram Jesus como Messias. Então, para eles, os livros da Bíblia são apenas os 39 livros do Velho Testamento, que foram escritos, a princípio, em hebraico ou aramaico, porque eram os idiomas falados pelos hebreus. Por ocasião do 2º século antes de Jesus, uns sábios israelitas, alguns dizem que eram 72, eles fizeram uma tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Por que eles fizeram isso? Porque o grego se tornara o idioma universal de então. Eles queriam que todo mundo conhecesse os seus livros, os livros dos israelitas. Essa tradução foi feita em Alexandria, que era um grande centro cultural da antiguidade. E ela é chamada a tradução dos 70, ou Septuaginta. Porém, nessa tradução, aqueles sábios judeus juntaram alguns livros que já existiam, eram dos israelitas, estavam escritos em grego, mas não eram reconhecidos pelos judeus lá de Jerusalém, da Palestina. Havia uma reserva. Sabiam que existiam os livros, mas não eram aceitos. Entretanto, nessa versão dos 70, eles aceitaram, aqueles sábios israelitas, aceitaram 7 livros. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e 2 livros dos Macabeus. Também havia alguns fragmentos, uns pedaços, nos livros de Daniel e de Esther. E do profeta Jeremias havia uma carta, que é denominada Lamentações, Jeremias lamentando o povo de Israel, a cidade de Jerusalém, não é? Então, na Bíblia dos israelitas, são apenas 39 livros. Muito bem. Mas, na versão dos 70, volta um minutinho, por favor. Na versão dos 70, que é anterior a Cristo, nós temos, então, um pouco mais, não é? São mais 7 livros, então são 46. 46 livros, a quantidade é diferente. Agora vamos ver para os cristãos.
Naturalmente que existem os livros do Velho Testamento. E somaram-se a esses os 27 livros que tratam de Jesus e do trabalho dos seus seguidores. A parte nova da Bíblia do Novo Testamento, não é? Agora, a Igreja Católica, ao se organizar, ela adotou o Antigo Testamento, mas da versão dos 70. Então, são 39 mais 7, 46. Os católicos, 46 livros, não é? Os protestantes, quando fizeram a reforma com Lutero, não aceitaram aqueles 7, ficaram com 39. Então, é diferente o Velho Testamento. Para os católicos, são 46, mas para os protestantes, são só 39. Isso nós vamos poder verificar bem aqui. Verificamos isso, nós temos um outro quadrinho, não temos? Isso, aí. Olha, para os israelitas, o Antigo Testamento é 39, o total de livros é 39. Isso os de Jerusalém, mas a Septuaginta é 39 mais 7, são 46. Para os católicos, 46, mas tem 27 do Novo Testamento, 73 livros. Os evangélicos, 40... a conta está errada. Tá? Porque os protestantes não aceitaram os 7 livros. 39, mais 27. Vai dar 66. Dá 66 livros. Né? Então, para os evangélicos, Velho Testamento 39, corrijam aí, e 27 do Novo Testamento, portanto, 66 livros. Sempre a diferença são aqueles 7 livros, não é? A Igreja Católica denomina os livros da Bíblia em canônicos e apócrifos. Canônicos é que está dentro do cânone, os livros que eles consideram inspirados por Deus. Esses livros foram reconhecidos, oficializados nos concílios de Trento, que é de 1546, e o Concílio Vaticano I, que é de 1870. Então, os livros que foram reconhecidos por esses concílios equivalem, né? Então, o cânon católico acha que nós temos livros na Bíblia que são protocanônicos. Quer dizer, aqueles que surgiram primeiro, de primeiros. Esses livros sempre foram aceitos como divinamente inspirados. Divinamente inspirados. Então, eles são protocanônicos. Mas existem outros que vieram depois, segundos. Olha lá, deuterocanônicos, que foram os 7 livros e aqueles fragmentos foram aceitos depois. Ela considera deuterocanônicos, não é? E apócrifos? O que ela considera apócrifos? São escritos que, embora contemporâneos desses livros bíblicos, não devem fazer parte da Bíblia, não são considerados obras inspiradas por Deus. São livros considerados duvidosos. Por que duvidosos? Quanto ao autor que assina esses livros, será que foi mesmo? Quem é ele? E a época em que eles foram escritos também não está muito claro, não está muito perfeito. Então, por isso que nos concílios, esses livros apócrifos não entraram no cânone oficial da Igreja. Mas esses livros apócrifos têm alguns dados históricos e doutrinários que podem ter valor, sabe? Em muitos deles há também ideias que conflitavam com o que a Igreja Católica acreditava, pregava. E por isso, apesar de terem alguns valores, eles puseram de lado. Tem mistura, tem alguma coisa não aceitável, não é? E realmente, quando a gente conhece um pouco desses livros apócrifos, porque existem livros que estudam os livros apócrifos. Eu tenho uma coleção, são 2 livros de uma escritora, e lá nós ficamos conhecendo esses evangelhos apócrifos, escritos apócrifos, né?
E alguns são fantasiosos mesmo. Tá? Outros, quem sabe, seriam verdade e não ficaram registrados. Por isso, esses livros apócrifos, para estudo, para os estudiosos, têm algum interesse. E, naturalmente, também para nós do Espiritismo, que estudamos, não é? a Bíblia e esses escritos. Vamos agora estudar especificamente o Antigo Testamento. Nós temos o Pentateuco. Vamos ver o que é Pentateuco, não é? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Estão enumerados lá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, 5 livros. Alguns falam que as 5 obras de Kardec é o Pentateuco espírita. Olha lá, não é? Então, esses livros, os 5 primeiros da Bíblia, são chamados a lei, porque neles estão as regras que deveriam governar o procedimento dos seres humanos. Só que eles não falam exatamente assim como nós estamos falando. Eles usavam mesmo, era Torá. A Torá. A masculino, ou feminino, porque é a lei. Torá. É um nome hebraico. Quer dizer, o ensinamento por excelência. Esses 5 livros também são conhecidos como Pentateuco. Por isso que está lá em cima, Pentateuco. É um nome grego. E por que eles se referem a 5? Penta, vem de 5, né? 5, porque eles costumavam guardar os rolos de pergaminhos com as escrituras em 5 estojos. Daí Pentateuco. Eram 5 estojos nos quais eles guardavam essas escrituras. Mas eles se referiam a todo esse conjunto como a Torá, a lei. Certo? Por isso Jesus fala, a lei e os profetas, está se referindo a esses livros, não é? Então vejamos sobre o livro Gênesis. Vamos ver, Gênesis é uma palavra de origem grega. Kardec também fez um livro, a Gênesis, não fez? Que fala das origens, da formação do mundo. Esse livro, na Bíblia, o Gênesis, pode ser dividido em 2 partes. No início, o que ele conta? Conta a origem do mundo, como os homens daquela ocasião pensavam. A ideia que eles podiam fazer, não é? Ali tem a história de Adão e Eva, Caim e Abel, até Noé, o dilúvio, a Torre de Babel. Depois que fala desse começo do mundo, aí o livro passa a falar sobre a história da humanidade, de um modo geral. Mas começa a contar a história do povo hebreu. Aí é que entra o povo hebreu. Tá? A história de Abraão, de sua família, porque ele é que foi a origem do povo eleito. Então eles contam a história do povo hebreu, narrando todo o desenvolvimento desse pequenino povo a princípio, sendo Abraão o primeiro patriarca, e depois eles passam pelos outros 2 patriarcas, Isaac e Jacó. Tanto que eles costumavam falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque eram pai, filho e neto. E daí que vinha todo o povo, eram os patriarcas, não é? A história é contada até que eles entram no Egito buscando terras férteis. Tem aquela história de José do Egito, não é? Que conseguiu levá-los para lá, numa época em que faltava o alimento. Mas enfim, eles foram para o Egito. Ainda estava entre eles o patriarca Jacó, que foi chamado Israel. Nós estamos sintetizando bastante a historinha, porque para conhecê-la todo tem que ler o livro, não é? Ele foi chamado Israel, e ele tinha 12 filhos. Um deles era o José, que foi vendido para o Egito, que caiu nas graças do faraó, não é? E graças a ele é que puderam ir os israelitas morar no Egito. Então José era um dos filhos, havia mais 11, eram 12 filhos ao todo,
e eles deram origem às 12 tribos de Israel. Foi assim que começou. Então, em Gênesis, nós vimos mais ou menos do que trata esse livro. Depois vem o livro Êxodo. Essa palavra quer dizer saída. Porque vai lembrar como eles estavam no Egito e de repente lá eles não eram mais bem-vindos. Tudo tinha mudado, o faraó já era outro, não é? O tempo passou e eles cresciam muito, eles procriavam muito e ficou um povo grande no meio dos egípcios. Né? E aí houve aquela briga toda e eles acabaram conseguindo sair do Egito. Por isso, Êxodo é a história da saída deles do Egito. Aí eles peregrinaram pelo deserto. Moisés era o líder e condutor, até que chegaram ao Monte Sinai. Essa parte, Êxodo, esse livro, vai narrar também a aliança que Javé, agora nós estamos lembrados, né? Javé fez uma aliança com o povo israelita, através da mediunidade de Moisés, e estabeleceu normas de conduta que eles deveriam seguir para que eles pudessem ser um povo eleito de Jeová. Estão resumidas essas leis no Decálogo. Então a figura central do livro Êxodo é Moisés. É a história dele, é o que ele fez, como ele libertou o povo, não é? Grande líder e condutor. E como, utilizando a sua mediunidade, ele foi intermediário entre Jeová e o povo, fazendo aquela aliança. Depois vem o livro Levítico. Levítico é referente aos levitas. Levitas eram os descendentes da tribo de Levi, um dos filhos. Levi era um dos filhos, era uma tribo. Então, todos que eram daquela tribo, eles tinham, segundo o que ficou estabelecido por Moisés, na organização dele, eles tinham o dever de cuidarem do culto religioso. Eles vão constituir a casta sacerdotal. Não são todos, são os da família de Arão, mas é da tribo de Levi. E os outros da tribo de Levi fazem serviços no templo. Contabilidade, música, uma série de serviços. Então todos os levitas eram da tribo de Levi e faziam os serviços do templo, cultos, sacrifícios, etc. E nesse livro Levítico está a legislação mosaica, a relação das leis civis e religiosas. Lá está a relação, porque os sacerdotes lidavam com isso, precisavam saber o certo e o errado, o que podia fazer e o que não podia. O livro Números vem a seguir. Números, porque exatamente é uma lista de números, é a contagem do povo, das famílias, mal comparando é um recenseamento, é um registro, quem é do nosso povo, quem não é, né? Então temos lá os nomes das famílias do povo israelita. Em seguida vem o livro Deuteronômio, que quer dizer segunda lei. É a lei que veio depois, não é? Olha lá, Deuteronômio. Olha. É chamado segunda lei por quê? Porque repete e complementa tudo que já estava relatado nos livros do Êxodo, Levítico e Números. Agora, o interessante no livro Deuteronômio é que ele relata também os últimos dias da vida de Moisés. Ora, se ali estão contando como é que Moisés morreu, então não foi Moisés quem escreveu todos os livros do Pentateuco, embora os livros sejam atribuídos a ele, não é? Bem, temos também livros históricos. Além do Pentateuco, nós temos os livros históricos. Nós temos aí 12 livros canônicos e 4 deuterocanônicos. Ali é a história do povo de Israel. Nós não falamos que a Bíblia tinha livros históricos? Então vamos verificar lá. Josué. Josué era como um ministro militar de Moisés. Ele
que ajudava nas batalhas, nas conquistas. A conquista de Canaã foi feita por Josué. Moisés chegou até as portas, mas não teve permissão de entrar, espiritualmente. Ah, tem até uma lenda dos rabinos a respeito. Por que ele não pôde entrar? Mas a verdade é que ele não entrando, sobrou para o ministro militar dele fazer a batalha e entrar vitorioso em Canaã. Interessante, eles disseram que Deus deu a terra para eles. Eles não falam isso até hoje? Deu? Ou eles brigaram para conseguir? Estão brigando ainda hoje, não estão? Então são modos de falar, não é? Os feitos dos juízes também eram os chefes guerreiros. Que juízes? Não estavam lá para julgar propriamente, mas eles surgiam do meio do povo, os juízes. Eles adquiriam liderança, respeito geral. Então eles se tornavam juízes, como que se fossem os chefes, não é? O outro livro de Ruth, aqui nós temos Samuel. Ruth está só mencionado lá, não é? O livro de Ruth é muito bonito. Só que eu estou achando que nós vamos dizer em seguida. Muito bem. Então, esses livros trataram da conquista de Canaã, os feitos dos juízes, a instalação do reino de Israel, até sua divisão e decadência. O reino de Israel, ele surgiu, se estabeleceu, mas depois ele vai decair, ele vai terminar. A deportação do povo para a Babilônia, a volta do povo com a restauração de Israel, eles foram libertados lá da Babilônia, porque Ciro, o imperador persa, os libertou, aí eles voltaram para a terra deles, mas eles sofreram outro jugo com a dominação pela Síria, e finalmente houve a libertação de Israel por Judas Macabeu. Todo esse período, cerca de 800 anos da história de Israel, vão do século 13 até o século V a.C. Século 13, lá atrás, antes de Cristo, até o século V a.C. Então agora sim, Josué, Juízes, Ruth. Essa aí é muito bonita, a história de Ruth. A gente nem sabe direito por que ela está aí no meio, não é? É que é um livro que conta que uma moabita era de outro povo, mas ela casou com um israelita. E ela e uma outra daquele povo, moabita, tinham casado com 2 israelitas. Eram 2 rapazes, filhos de Noemi. Essa senhora tinha 2 filhos e os 2 filhos casaram com moabitas. Mas depois esses filhos também morreram. Era tempo de guerras, uma porção de problemas, não é? Morreram. Então Noemi estava viúva e já não tinha mais o amparo dos filhos, que morreram. Aí ela estava voltando para a terra dela. Ela tinha saído lá de Jerusalém, ela ia voltar. Ela não ia ficar lá entre os moabitas. E as 2 noras estavam acompanhando ela. E ela disse: voltem, vocês vão poder se casar, ter sua vida, eu já não tenho mais nada a oferecer. Mas a Ruth teria dito para ela umas palavras que até hoje o pessoal usa no cinema e tudo mais, para dizer da lealdade, do devotamento de alguém, não é? Vamos ver o que é que ela fala. Aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, aí pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É um devotamento completo, não é? A outra, moabita, voltou. Mas a Ruth não. Ela acompanhou e, afinal de contas, ela aderiu à religião de Noemi, não é? Então, essa história está relatada lá para mostrar como uma boa moabita se tornou realmente uma israelita, servindo ao Deus de Israel. Temos o livro Samuel 1 e 2, são 2 livros. Aí conta a história de Israel, desde Samuel, que foi o último dos juízes, e a instituição da monarquia. Eles não tinham rei, mas eles queriam um rei como todos os povos tinham.
Aí foi escolhido Saul, e ele foi consagrado rei. Samuel é que consagrou Saul como rei. E vai até o final do reinado de Davi. Saul, depois ele vem a morrer. Aí o rei Davi, que era um simples pastorzinho, se torna famoso, importante e guerreiro, e ele se torna o rei por escolha divina. Né? Então a história vai até aí, nos livros de Samuel, Samuel 1, Samuel 2. Nesse livro de Samuel, não sei se é 1 ou 2, tem a história da consulta a uma pitonisa. Estava proibido, Saul tinha proibido o intercâmbio. Entretanto, o rei Saul está com medo de morrer na batalha, e ele vai querer conversar com o alto, ter informação. Então ele procura uma pitonisa e lá se dá uma reunião mediúnica. Está lá nesse livro de Samuel, né? Reis 1 e 2, agora conta a história dos reis. Cobre cerca de 400 anos esses livros. Narram a história de Israel, desde a morte do rei Davi, o reinado de Salomão, né? O seguinte, Davi, Salomão, o grande Salomão, né? Mas aí a cisão de Israel. 10 tribos do norte formam um reino, e as 2 tribos, Judá e Benjamim, formam outro reino. Quer dizer que o reino de Israel se dividiu. As 12 tribos não ficaram concordes. 10 para um lado, 2 para o outro, não é? E aí os vários reis que se foram seguindo, mas aquele reino de Israel vai se extinguindo, não consegue permanecer, e termina em 587 a.C., quando os exércitos da Babilônia vêm, dominam tudo e levam eles escravos. Certo? Foi aí que terminou a história do chamado Reino de Israel. Tá? Agora, no livro Crônicas, 1 e 2, eles são praticamente uma repetição simplificada e resumida dos livros de Samuel e Reis. Tudo que está contado ali. Esdra também é uma continuação dos livros de Crônicas, mas ele descreve algo interessante. Como é que os judeus que estavam exilados lá na Babilônia conseguiram voltar para a sua terra quando Ciro os libertou? E como eles restauraram o culto em Jerusalém. Então a história do templo, não é? É muito importante. E por isso que esse livro faz parte, Esdras. Neemias. Neemias era um dos exilados lá na Babilônia e que teve permissão do rei dos persas para voltar, para que voltasse a Jerusalém. Então, a história dele está contada aí. Tá? Tobias. Tobias é um daqueles livros deuterocanônicos. Tá? É um romance popular. Romance? É. Eu trouxe aqui, olha. O livro de Tobias foi impresso pela Federação Espírita Brasileira para a gente poder conhecer e estudar, não é? Tem uma análise, um estudo. É uma história fantástica. O anjo do Senhor aparece como se fosse uma pessoa e acompanha Tobias até ele encontrar a mulher dentro do povo israelita, numa cidade longe. Tem toda uma história. Tem no meio do caminho também, havia uma jovem, ela não podia casar. Ela casava, o marido, na noite de núpcias, morria por meios estranhos. E ela, então, estava condenada. E foi preciso que, então, ele, Tobias, recebesse do anjo a informação: você não se liga a ela, não se una a ela. Você está casado, mas fiquem em oração. Eles passaram, não sei se 3 noites em oração, tudo. Aí quebraram aquele feitiço, aquele problema, e aí eles puderam ter um momento feliz. Então são histórias fantásticas assim, né? Um anjo, um ser espiritual acompanhando, encarnado e assim por diante. Bem, Judite é livro deuterocanônico. Essa heroína, nós estávamos comentando agora há pouco com a Gleides, não é? Que ela conhece da formação dela católica, a igreja ensinava.
essa tal Judite foi uma heroína, porque ela matou Holofernes, que era o general, que era o comandante dos inimigos, não é? Ela decapitou o Holofernes. Então, era uma heroína. Tá? Esther tem pedacinhos que são deuterocanônicos. A história de Esther está lá junto daquela época de Esdras e Neemias, o período persa. É a história de uma heroína judia, mas ela não podia declarar que era judia. Ela passou por ser de um outro povo, e ela casou, ela se tornou rainha dos persas, e conseguiu proteger o seu povo, salvar o seu povo da destruição. Esse, então, Esther, mais uma figura feminina, né? Aí vem os livros Macabeus 1 e 2, que são deuterocanônicos. São 2 volumes separados, autônomos, mas eles falam sobre a revolução nacionalista judaica dos irmãos Macabeus em 167 a.C., tentativa de libertarem o povo israelita, não é? Eles foram patriotas, grandes heróis. Depois nós temos livros sapienciais, livros de sabedoria. 5 são canônicos, 2 deuterocanônicos. E o que nós temos neles? Fábulas, ditos populares, regras gerais de vida. Nós vamos encontrar que alguns tratam de temas filosóficos mais profundos, daqui a pouco nós veremos. Mas são assim. Jó. Todo mundo conhece a história de Jó, não é? Nós não vamos contar tudo, porque senão a nossa aula não acaba hoje. Mas Jó era temente a Deus, muito fervoroso na fé, tinha uma família grande e numerosa, tinha muito gado, muita terra, tinha saúde, era feliz. Mas aí o adversário disse, falou para Deus, ele é assim porque olha como ele está abençoado por ti, deixa eu experimentar. E aí começaram a acontecer muitas coisas para Jó, não é? Ele começou a perder, uma praga veio, destruiu o rebanho, ele ficou cheio de chagas, a família o rejeitou, ele perdeu tudo, ficou na pobreza, ficou doente, ficou sozinho. E aí, será que Jó vai resistir ou não, não é? Então, o livro de Jó não é que aconteceu mesmo. É um estudo sobre o sofrimento humano e a reação da criatura. E vai aparecer lá uns personagens que conversam com o Jó, que justamente são os amigos procurando aconselhá-lo, são aqueles conselhos que a gente costuma dar para a pessoa quando está no meio do sofrimento. Então é como se fosse um ensaio filosófico, não é? Não é uma história de verdade. Salmos é uma coleção de hinos, orações e poesias. O Senhor é nosso pastor, Ele não nos há de faltar, não é? Provérbios são conceitos para a vida cotidiana. Olha aí, provérbios. Tem muitos interessantes e outros que dizem mais respeito aos costumes dos judeus. Eclesiastes. Aí são observações, sentenças e pensamentos de um filósofo. O livro de Jó é filosófico, mas esse do Eclesiastes também é. É um filósofo que se oculta sob o pseudônimo de Coelete, que significa presidente da Assembleia. E em latim é traduzido como Eclesiastes. Cântico dos Cânticos, está lá na Bíblia. E não quer dizer nada do amor da alma com Deus. Não se trata disso. É um livro erótico, mas uma bela escrita. É um livro muito bonito. É uma coleção de poesias amorosas. O amor de um homem e uma mulher. Muito bem escrito, tem que guardar. Eram os livros dele, não é? A biblioteca deles, de obras-primas. Então, obras históricas e obras-primas. Está lá o Cântico dos Cânticos. Sabedoria. Deuterocanônico é uma espécie de tratado teológico. Foi escrito entre o século I e II a.C. E o Eclesiástico, ou Sirácida, foi escrito em grego em 190 a.C. E é uma coleção também de provérbios e reflexões. Agora é interessante
que ele foi escrito em grego, então ele não faz parte do cânon hebraico, ele é deuterocanônico, é lógico, não é? Bem, finalmente, livros proféticos. Olha lá, profetas maiores e menores. Por que um é maior, outro é menor? Pelo volume dos seus escritos, pela produção deles, não é? Os que produziram mais são os profetas maiores. Os que escreveram alguma coisa são os profetas menores. Tá? Vamos lá ver. Os profetas, esses livros, abrangem um período que vai desde os tempos áureos de Israel até o seu exílio e o retorno à pátria. Porque esse povo, como todos os povos, nunca ficou órfão da presença, da assistência espiritual. Todos os povos sempre têm uma assistência espiritual. Ainda mais esse povo que fazia tudo em nome de Deus. E orava a Deus e voltava para Deus. Então eles tinham os médiuns deles, né? E nós vemos então mensagens de orientação mediúnica intercaladas com passagens históricas. E eles foram muito importantes, os profetas, porque naquelas épocas em que eles estavam longe da pátria, o povo passando por situações difíceis, essas mensagens, essa presença espiritual para eles era muito importante. Em relação a Jesus, nós vamos citar muito Isaías. Isaías vai falar do Messias de modo simbólico. Jeremias, Ezequiel, Daniel, Lamentações de Jeremias. Vejamos os menores. Nós não vamos poder examinar tudo, né? Nem há necessidade, só para a gente mais ou menos ficar familiarizado com os nomes. Baruque, Oséias, Joel, Amós, Obedias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias é o último dos profetas que vem, né? Em seguida vem o Novo Testamento. Nós temos aqui uma amostra dos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento bem reduzidos. Antigo Testamento, Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais, livros proféticos. Pronto. Novo Testamento, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Epístolas, as Paulinas e as Universais e o Apocalipse. É um conjunto de livros. Então vamos verificar mais de perto o Novo Testamento, porque nos interessa mais, não é? É a história de Jesus. Então vamos lá ver. Por que essa palavra evangelhos? Por que será? O que quer dizer essa palavra? É em grego. Boa nova, está lá dizendo o companheiro. Boa nova, exatamente. Mas que boa notícia é essa? Qual foi a boa notícia? A vinda do Messias, Jesus à Terra. Vai começar uma nova era. O Messias tão esperado chegou, não é? Então, esses livros, os Evangelhos, que vão ser 4 que escreveram, né? Quando a gente fala o Evangelho de Jesus, a gente quer dizer tudo que Jesus fez, tudo que Jesus realizou, ensinou. Esse é o Evangelho, a doutrina que ele trouxe. Quando a gente fala os Evangelhos, nós estamos nos referindo às 4 pessoas que escreveram sobre Jesus. Né? Então, eles foram escritos entre os anos 50 e 100 depois de Cristo. Claro, levou tempo para escrever. Já comentamos, recorda, que enquanto Jesus estava ali, muito recente, todo mundo lembrava. Quando começou a ficar mais distanciado, aí começaram a escrever, a registrar, não é? Evangelhos sinóticos e evangelho simbólico. É uma divisão, engraçado. Evangelhos sinópticos. São 3. São os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Por que eles são chamados sinópticos? Porque se a gente pegar os 3, um ao lado do outro, 3 colunas paralelas, eles podem ser abrangidos de um só olhar, num conjunto. Então, é sinópticos. Por isso que eles são chamados assim.
Nós já vimos que a data é mais ou menos de 50 a 70 depois de Cristo. Vamos guardar esses nomes: Mateus, Marcos, Lucas, e depois vem o simbólico, que é João. Nós precisamos conhecer os evangelistas, os que escreveram evangelhos, os que narraram a vida de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses nomes nós devemos ter decor, não é? Mateus foi discípulo e apóstolo de Jesus. Antes de Jesus o haver chamado, ele era cobrador de impostos, considerado até gente de má vida, porque coletava impostos para os romanos. Mas no coração ele queria encontrar a verdade e o bem. Ele se chamava Levi, mas depois ele passou a ser chamado Mateus. Ele é um funcionário público, não é? Então ele vai mostrar Jesus como rei. Marcos é provavelmente o mais antigo dos evangelhos. Alguns contestam isso. Ele, para escrever, se baseou nas pregações e reminiscências de Simão Pedro. Porque Pedro não escreveu o evangelho, né? Ele não era um escritor. Mas Marcos ouvia o que Pedro falava, as pregações, as reminiscências, e escreveu o evangelho. Ele mostra Jesus como homem de ação, servidor incansável. Lucas era de origem grega. Interessante. Como é que esse grego entrou na história, não é? Ele vai escrever também Atos dos Apóstolos, os que os apóstolos fizeram. Ele não conheceu Jesus em vida, mas ele chega logo depois e faz um papel muito importante, não é? Ele escreveu pesquisando, coletando informações, fez um trabalho de reportagem muito bem feito, não é? Ele era de origem grega e era intelectualizado, é o mais intelectualizado dos evangelistas. E ele apresenta Jesus como homem. Ele descreve a genealogia de Jesus. Fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Cicrano, Cicrano. Ele faz toda a genealogia. E aí a gente lança uma pergunta: que coisa, por que fazer essa genealogia de chegar até José, que era da família de Davi, da tribo de Davi? Por quê? Se José não foi o pai de Jesus, por que estabelecer toda a genealogia para chegar até José? Ele não gerou Jesus, segundo os outros. Mas como gerou Jesus, então está certo. Mostrar a genealogia. Não é? E João é o evangelho simbólico. Por quê? João era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, era companheiro de Pedro e do irmão dele André nas pescarias. Não é? Ele foi discípulo e apóstolo de Jesus também. E foi o último evangelista a escrever. Ele estava exilado na Ásia Menor, na ilha de Patmos. Ele estava lá exilado entre os anos 90 e 100 depois de Cristo. Ele morreu bem idosinho. Ele era bem jovem ao tempo de Jesus. E ele durou bastante. Então ele escreveu esse evangelho. Ele é muito simbólico, ele era espiritualizado e ele mostra Jesus como uma entidade celestial, não é? Um ser espiritual, divino. É assim que ele vai mostrar Jesus no seu evangelho. E temos ainda os evangelhos apócrifos, aqueles que não estão na Bíblia. Tá? Lucas alude a vários deles, vocês vão ter aí na apostila, não precisamos perder muito tempo não. Eles acham que havia uns 20, e atualmente não existem tantos não. Tá? Não existiam muitos e agora se sabe somente de uns 20. Agora, vamos contar uma história que está num desses evangelhos apócrifos, para vocês perceberem que às vezes há razão de não se aceitar. Uma história bonita. Dizem que Jesus passava numa das ruas, lá da Palestina, e havia um cão morto na rua, já fazia tempo, que cheirava mal. E todo mundo que passava ali tapava o nariz e comentava: esse animal aqui, ninguém toma conta, ninguém faz nada. Todo mundo reclamava.
do cheiro do cachorro e de que não havia ninguém feito alguma coisa para retirar o animal dali. Jesus vai passando, olha o animal e diz: que belos dentes tinha esse cão. Aí o pessoal tira um simbolismo lindo, que nós temos que achar as coisas boas no meio de tanta coisa errada, não é? Não deixa de ser uma história bonita. Outra, Jesus teria passado por uma seara e chamou a atenção dos apóstolos que eles reparassem que havia umas espigas que estavam bem eretas e que outras estavam vergadas, mas que as vergadas é que estavam carregadas de grãos, as que estavam muito eretas estavam vazias. Então, às vezes, as pessoas que aparecem muito no mundo, às vezes não estão carregadas de sentimentos, de bons pensamentos, não é? Então, são histórias assim. Mas também tem uma história que eu acho fantástica, mas existe nesses evangelhos apócrifos, não é? Diz que Jesus, em menino, onde ele morava, em Nazaré da Galileia, ele espantava as crianças com as coisas que ele produzia. E que um dia ele fez uns pombinhos de barro, umas avezinhas de barro, e os meninos caçoaram dele, porque ele estava fazendo as aves de barro. Se ele pensava que as aves iam voar, e diz que Jesus bateu palma e as avezinhas de barro voaram, né? Fantástica. E tem outra que diz que alguns meninos riram dele e aí ele, daí a pouco, fez cair um muro em cima dos meninos. São histórias assim, fantásticas, sem fundamento, não é? Por isso que eles são considerados apócrifos. Agora, Atos dos Apóstolos. Isso está claro, Atos, as ações. Enquanto está falando de Jesus, é Jesus, junto com os apóstolos. Mas depois que Jesus se vai, o que é que os apóstolos fizeram? Então é nesse livro que trata, não é? Conta toda a história de Pedro, de Paulo, todos os acontecimentos dos pregadores, que foram pelo mundo afora, instalando eclésias, igrejas. Epístolas. Os cristãos fundavam as eclésias e à distância precisavam se comunicar, não é? Então eles escreviam cartas, epístolas. Nós temos somente as que foram conservadas, 14 paulinas de Paulo. Paulo escreveu bastante. Também ele viajou bastante e fundou muitas igrejas. Ele dava assistência a elas através dessas epístolas, não é? E universais. Nós iríamos citar todos os 14 paulinos, mas vocês têm no livro. Agora, universais ou católicas. Olha, católica quer dizer universal? Isso mesmo. A igreja católica, apostólica. Apostólica porque está baseada nos apóstolos. Católica porque é universal. Então é a proposta deles. Ser uma igreja universal, fundamentada nos apóstolos, não é? Então essas cartas universais ou católicas, nós temos aí um certo número, de Tiago, Pedro, João e Judas Tadeu. Só esses que escreveram cartas fora Paulo. Quer dizer, que se conservaram essas cartas. Pode ter havido outras. E finalmente nós temos o Apocalipse. Né? Aqui nós vamos mostrar uma figura de João, já idoso, escrevendo. Será que ele escrevia num livro assim como está ali, já encadernado? Não seria assim. Mas enfim, eles querem representar João escrevendo o Apocalipse. Por que esse nome Apocalipse, que é grego? Revelação. Apocalipse quer dizer revelação. É um livro mediúnico. O evangelista João vai relatar as visões que ele teve, profecias, mensagens recebidas. E era uma forma de uma carta que ele estaria endereçando às igrejas lá da Ásia Menor. As igrejas que ele teria fundado.
ele escreveu isso na ilha de Patmos, quando estava exilado, e ele fala, será que ele está falando sobre o futuro que vai acontecer logo em seguida, naquele tempo? Ou será que ele está falando para aquilo que vai acontecer para a humanidade? Como quer que seja, a mensagem não é para apavorar. Porque ele diz que, apesar da oposição do mal, a vitória final será do bem. Mas é um livro muito simbólico, é difícil interpretar. Eu já li vários livros que tentam a interpretação do Apocalipse. Eu tenho, inclusive, vários lá em casa. Kai Schutel, espírita, escreveu um livro. Só que como ele tinha luta com os católicos, com a Igreja Católica, ele vê que a besta do Apocalipse é a Igreja Romana. Outros vão encontrar outra besta, não é? Aqui tem o número 666. A gente vê nos filmes, não é? É interessante esses livros, assim, porque eles têm certos simbolismos que nós vemos, eles dizem assim, que o menino nascerá, agora eu confundo porque tem as centúrias de Nostradamus e tem o Apocalipse. Os dois são assim, né? São dois livros muito herméticos, que não é para ser entendido mesmo, por alguma razão o Nostradamus quis esconder, porque havia perseguição ainda, não é, da Inquisição, e João estava exilado na ilha de Patmos, não sabemos porque ele escreveu, ele se dirigia a 7 igrejas de lá, né, na ocasião. E nós ficamos pensando o que ele quer dizer quando ele fala da besta que saiu do mar. Alguns começam a interpretar, mar era a multidão, a besta seria assim algo maléfico que saiu da multidão. Será? Ele vai falar também dos 4 cavaleiros. A gente conhece, né, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Um é negro, o cavalo é negro, outro é branco, outro é vermelho, outro é amarelo. Que são, como é que é mesmo? O amarelo parece que é a peste. A morte é o preto, não, o negro é a morte. É fome, peste, guerra. Guerra. O branco não é paz, não, no caso. Então, o pessoal busca um simbolismo para. O pessoal quer entender. Mas quando a coisa não está bem clara para todos, cada um inventa alguma coisa, não é? Por isso que Kardec é maravilhoso. Kardec não deixou nada para a gente ficar imaginando se é isso ou se é aquilo. É branco ou preto? É tudo bem escritinho, bem explicado, muito detalhado, para a gente entender e não ter dúvidas. Se quiser acreditar, confiar e gostar da ideia, ótimo. Mas não vai dizer que não entendeu. Você pode não gostar dessa ideia e não querê-la, mas não vai dizer que não entendeu. É diferente o estilo. Mas João, o evangelista, escreveu de um modo muito simbólico, profético, mediúnico, e até hoje o pessoal se debate para tentar entender, não é? A gente às vezes gosta de ler um livro sobre o Apocalipse. Por que não? Vamos ler sobre o Apocalipse. Mas não vamos ter a pretensão de que aquele autor descobriu tudo e entendeu tudo. E ele estabeleceu, olha, João Evangelista falou, e isso aconteceu no século tal, com tal pessoa. A mesma coisa acontece com as profecias de Nostradamus. Quando o Papa sofreu aquele atentado, eles encontraram lá uma centúria que dizia, cuidado, ó pastor, quando as rosas florescem. Aí disseram que era maio, quando as rosas florescem, e pastor era ele, não é? São coisas assim que não adianta. No movimento espírita, a gente não perde muito tempo com isso, não. Se um dia descobrirem a interpretação bem feita, nós gostaríamos de conhecer. Mas nós não perdemos muito tempo com isso, não. Conhecemos o Apocalipse, podemos ler, podemos entender, para saber do que os outros até estão falando, não é? E, finalmente, nós temos
modernamente, final da metade do século XX, do século passado, surgiram manuscritos, descobriram manuscritos que de alguma forma estão relacionados àqueles tempos e àquele povo bíblico. Descobriram em 1947, numa caverna nas imediações do Mar Morto, na Judéia, um lugar denominado Qumran. Tem o quê? Tem o U com um acento circunflexo e o M. Qumran. Sei lá se essa é a pronúncia. Mas, enfim, nesse local, um século antes do nascimento de Jesus, não é? Haveria uma comunidade essênia estabelecida lá naquela região. A gente sabe que alguns acreditam que Jesus estudou com os essênios. A gente já viu que Jesus não precisou do conhecimento dos essênios. Eles tinham alguns costumes semelhantes, algumas ideias semelhantes, mas isso havia na região, né? Não quer dizer que Jesus esteve com eles, não. Vamos ter uma aula especial a esse respeito. Mas, naquele local, nas imediações do Mar Morto, na Judéia, a gente já viu que o Mar Morto é aquele lago que é de águas salgadas, não é? Nós não tivemos ainda aula sobre a Palestina, vamos ter, né? Então, com base nesses manuscritos, o pessoal se interessou, porque encontraram novos manuscritos. E eles reconstituíram com relativa segurança algumas crenças, rituais, hábitos e costumes daquela comunidade essênia. Mas é interessante que confirma a existência de uma comunidade essênia, né? Agora, em 1945, 2 anos antes, nas imediações de Nag Hammadi, no Alto Egito, manuscritos em linguagem copta, que compunham uma biblioteca gnóstica. Aí eu fui procurar o que é isso, porque existe um grupo que chama gnose, não espíritas, um grupo de pessoas que gostam de conhecer, dá valor ao conhecimento, e eles estudam de tudo. Então, como gnóstico, gnose, eu fui lá ver o que era. Não, olha que nesse livro que fala sobre a Bíblia, uma norte-americana, um estudo maravilhoso, era assim, gnóstico, do grego gnósticos. Forma de cristianismo que enfatizava a importância da gnosis, um conhecimento sobrenatural, redentor e privilegiado, que diferenciava o Supremo Deus. Então nós vemos que esses manuscritos achados nas imediações de Nag Hammadi, no Alto Egito, eles compunham uma biblioteca gnóstica, desse grupo que tinha alguma ligação com o cristianismo, mas tinha umas ideias que não correspondiam ao de Jesus, não é? E datam materialmente do século IV, mas reportam-se a manuscritos originais, essa é a importância deles, hein? Que recuam no mínimo a meados do 2º século, quer dizer que existiam mesmo esses livros, porque nisso que eles encontraram agora estão fazendo referência a manuscritos antigos. Então a importância desses manuscritos recentemente descobertos é porque eles estão fazendo citação dos manuscritos antigos que a gente conhece. Significa que esses manuscritos antigos realmente existiram. E também, como eles estavam escondidos, guardados, quase 16 séculos, 1.600 anos, não é? Eles não sofreram as manipulações mutiladoras, como aconteceu com os documentos chamados canônicos. Os livros que nós conhecemos foram sofrendo alterações, traduções erradas, não é? Supressões de trechos. Mas esses documentos achados, eles não têm uma relevância tão grande sobre muita coisa. Eles são fragmentos também, mas eles comprovam que aqueles livros antigos existiram. E eles mesmos não sofreram alterações em 1.600 anos. Tá? É maravilhoso isso, é uma descoberta muito linda. Bem, nós temos assim uma panorâmica sobre os livros da Bíblia. Para conhecer mais, é preciso ler. Mas nós vamos mesmo
conhecer sinteticamente todas as situações. Agora vamos procurar passagem na Bíblia, vamos conhecer a Palestina, vamos conhecer o povo hebreu, como era constituído, vamos fazer a relação entre esses velhos conhecimentos e a revelação espírita. E depois, então, aí nós entraremos na vida de Jesus, não é? Estamos a caminho, vamos perseverar no estudo. Estamos começando a decifrar um pouquinho esse emaranhado. Obrigada.